Bom, quantidade de movimento em corpo rígido, né? Então, pessoal, nós já estudamos, né, em partícula, né, de ponto material. Então, a quantidade de movimento é o que? É a velocidade, né, vezes a massa. Então, aí é o que a gente chama de quantidade de movimento, representada aqui pela letra L. Então, meu corpo aqui, ó, no caso de uma translação, deslocando para lá. Então, ele tem essa quantidade de movimento. A velocidade, né, é com que a massa ali do corpo está se deslocando ali. Massa vezes a velocidade. Então, no caso do corpo rígido, né, a gente tem vários, né, que seria ali dos elementos, vários pontos. Né? Então, somatório de todas essas massas vezes a velocidade ali vetorial, que a gente vai o que? Assumir, né, como nós já vimos anteriormente, o ponto gravitacional, aonde a massa total do corpo, né, é considerada. Então, a gente vai pegar a velocidade ali. Então, a minha quantidade de movimento é a massa, né, do meu corpo ali a concentrada, que é no centro gravitacional, vezes a velocidade desse ponto do centro gravitacional. Então, essa aí é a nossa quantidade de movimento. Mas agora, como eu tenho as dimensões que é um corpo rígido, eu também tenho o que? Um momento angular. Momento angular, representado aqui pela letra H, ela nada mais é que o produto vetorial da posição R, né? No caso aqui eu quero o momento angular aqui, ó, em P, vezes aqui, né, vetorial, a minha quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento que eu ia pegar aqui, ó, velocidade I, no meu ponto I. Então, vai ser o que? A massa vezes a velocidade ali em I. Essa é a minha quantidade de movimento. Só que eu quero o momento angular da quantidade de movimento em I aqui, ó, em P. Então, é o R, que é a distância de P a I, vezes a minha quantidade de movimento. Só que a minha equação da velocidade relativa, ela é quem? Velocidade de I é igual a velocidade de P mais a de I em relação a P. Sendo que a de I em relação a P é quem? É a rotação, que é a velocidade angular ali, né, vezes o R. Então, substituindo, né, o meu VI aqui, ó, nessa minha equação, a gente tem o que, ó? Como é momento angular, eu estou deixando aqui para não misturar com o izinho aqui desse meu elemento, né? Pintei de vermelho a direção, né, das coordenadas I e JK. Então o meu momento é na direção K. Aí eu tenho o R, que é IJ, mais a massa, né? Aqui o meu vetorial de VI. Então ele aqui vai ser quem o meu VI? É o VP, que é o VP de x em i, mais o VP de yj, mais o ômega, né, que é na direção k, vetorial o r, que é xi, yj. Trabalhando aqui, ó, eu vou ter tudo aqui em k, né, pois o meu momento angular é em k. Então eu vou ter menos mi y vpx mais mi x vpy mais mi r ao quadrado ômega, né? Da mesma forma, né? Se eu devo ter aqui, ó, um ômega mi com x ao quadrado e um com y ao quadrado, então por Pitágoras a gente chega nesse aqui de r. Então agora a gente vai pegar o que? Esse meu mi e vamos, né? O limite dele dm integrar em relação a toda a massa do corpo. Então a gente vai ter integral da massa y dm vpx, mais integral aqui da massa x dm vpy, mais integral aqui da massa r ao quadrado dm. Então, né, como a gente estudou já em mecânica 1, quem que é a integral aqui de y dm aqui? É a posição do centroide em y vezes a massa. Quem que é a integral de x dm? É a posição do centroide em x vezes a massa. E quem que é a integral, né, de r ao quadrado dm é o nosso momento de inércia aqui em P. Então, que é o momento angular, né, que a gente está trabalhando. Então,
né? Se eu considero ali o ponto coincidente à massa, né? Se esse meu ponto P for o centro de massa, o meu x barra e o meu y barra vai ser zero. Então, o meu momento angular no ponto do centroide da massa é quem? É o momento de inércia de massa no centroide vezes a velocidade angular. Esse é o momento angular. Então, a quantidade, né, numa translação, a quantidade de movimento é quem? Massa vezes a velocidade ali, ó, no meu centroide. Porque qualquer ponto, né, do meu corpo tem a mesma velocidade. Só que ele não tem velocidade angular. Então, o momento angular no meu centroide, ele é o quê? Ele é zero. Porque eu não tenho, né, velocidade angular aqui, ó, para entrar, né, no meu momento angular do centroide. Mas eu consigo encontrar o momento angular em relação a um outro ponto. Vamos supor que é em relação a esse ponto A. Então, como é momento, o momento é o quê? É a distância aqui, ó, vezes, né, a minha quantidade de movimento. Então, é a menor distância. Então, a linha de ação da minha quantidade de movimento, a menor distância é uma reta perpendicular que passa pelo ponto, cortando essa reta 90 graus, né? Então, eu tenho essa distância D. Então, o momento angular em relação a A é quem? D vezes a minha quantidade de movimento. No centroide eu não tenho, por quê? Porque essa distância D é zero, né? E eu não tenho a componente aqui do angular. No caso de rotação em torno de um eixo fixo, né? A minha quantidade de movimento é a mesma, massa vezes a velocidade no centroide, é a minha quantidade de movimento. E o meu momento angular do centroide, né? Então, se é a rotação, eu tenho velocidade angular, então eu vou ter, né, o momento de inércia do centroide vezes a velocidade angular. E quando eu for calcular em relação, né, o momento angular em relação ao ponto aqui fixo, ao ponto O, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o momento, né, angular em relação ao centroide, que é da rotação, e vai ter aqui, ó, a componente do momento angular, né, que é o R vezes a minha quantidade de movimento. Beleza? Só que eu sei que a minha velocidade linear na rotação em torno de um ponto fixo, ela é quem? V é igual a ômega R. Substituindo ela aqui na nossa equação e organizando, deixando a minha velocidade angular em evidência, a gente tem, ó, que o nosso momento angular em O, ela é quem? Ela é o momento de inércia no centroide mais massa vezes o R, né, de O até o centroide, R ali ao quadrado. Que isso aqui nada mais é o que? Teorema dos eixos paralelos, né? Lembra lá do momento de inércia, né? Então, se eu quero rotação em torno de um ponto fixo, calcular o momento angular em relação ao ponto O, ele vai ser quem? O meu momento de inércia de O vezes a minha velocidade angular. E no caso do movimento plano geral, né? Então, da mesma forma, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade no centroide, o momento angular, quantidade de movimento em G, né? O momento angular no centroide é um momento de inércia em G vezes a velocidade angular, e o momento angular em relação a qualquer ponto, né? Pega aqui o ponto A, é aquilo lá, né? É o momento angular do centroide mais o momento, né, angular, que é a distância D, vezes a quantidade de movimento em G. Então aí a gente chega ali neste ponto, né? Beleza? E o princípio do impulso e da quantidade de movimento, pessoal? Então, nós sabemos, né, já estudamos que o quê? Somatória de força é massa vezes aceleração. Só que a aceleração é quem? É dv dt, né? Velocidade sobre o tempo. Só que, quem que eu tenho aqui, ó? Quem que é? Velocidade vezes massa, né? Isso aqui, ó, é quantidade de movimento. Então, somatória de forças é igual a quantidade de movimento aqui, ó, dt, né? Então,
considerando aqui, ó, no tempo inicial, o meu t inicial, a velocidade no centroide, né? Vou chamar aqui, ó, de VG1 para o T1 e o final T2, né? O VG para de VG2. Então, o DT está dividindo, eu passo para cá, ó, né? Para o outro lado, então eu vou ter que a somatória da integral do tempo inicial ao tempo final, FDT, que é igual a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, né? Então, nesse princípio, a soma de todos os impulsos criados pelas forças externas agem no corpo durante o intervalo de T1 e T2, né? Então, lembrando lá em ponto material que nós falamos, né? Isso aqui é um impulso, né? Velocidade aqui, ó, e tempo. Então, vai agir nos dois. E o impulso e quantidade de movimento aqui, ó, angular, né? Aqui é da quantidade de movimento. Aqui agora é o momento angular. A gente sabe o que? Somatória da massa é momento de inércia vezes aceleração angular. Aonde aceleração angular é quem? É velocidade angular sobre o tempo, só que nós sabemos aqui também que velocidade angular vezes, né, o momento de inércia, isso é quem? É minha quantidade de... é o meu momento angular. Então, dt passa para o lado de lá, né? Da mesma forma, eu vou ter o quê? O momento, né, vezes dt, integrando de T1 a T2, a somatória deles, é igual a quem? O meu momento angular no centroide final, menos o momento angular no centroide inicial. Para a rotação em torno de um ponto fixo, o que eu sei, né? O meu momento, ó, vai ser um momento de inércia aqui, ó, no ponto fixo, vezes aceleração angular. Então, vai ficar, né, da mesma forma ali, ó, só que analisando, né, o meu momento no ponto fixo dt, a somatória da integral T1, T2, e é o momento angular de quem? Do ponto fixo final, menos o momento angular do ponto fixo inicial. Então, né, o princípio ali do impulso, o que eu tenho aqui, ó? O meu diagrama da quantidade de movimento inicial, onde eu tenho minha quantidade de movimento e o meu momento angular. Aqui, o meu diagrama do impulso, né? Onde eu tenho aqui os impulsos da força e aqui o do momento, que é igual a quantidade de movimento final e o momento angular final. Então, o inicial mais o impulso é igual ao final. Então, né, olha aqui esse exemplo, né? Se a esfera S, essa aqui verdinha, atinge a barra fixa AB e gruda nela, desenhe o diagrama do impulso-momento se a bola e a barra, né, para a bola e a barra separadamente. O tempo 1 é antes e o tempo 2 é logo após o impacto. Então, a bola está vindo, vai bater e vai seguir. Então, olha só, aqui o da bola, né? A bola, ela está vindo com uma quantidade de movimento, massa da bola, velocidade da bola. Aí ela vai ter um impulso, né? Que é a força de impacto aqui, ó, que ela sofre da barra em relação ao tempo. E ela sai com a quantidade de movimento, massa vezes a velocidade final agora da bola. E já a barra, né? Ela tem o que? A quantidade de movimento, né? Só que ela está parado. Então é zero minha velocidade. E o meu momento angular. Só que ela está parado. Então a velocidade é zero. Mas aí, ó, agora ele vai ter um impacto, né? Que é as reações aqui. E a força de impacto que a bola está fazendo, né? Então, ó, essa aqui, ó, né? Ação, reação aqui, né? E após o impacto, aí a minha barra vai ter a quantidade de movimento final e o momento angular final. Beleza? Então observe cada um, né, que vai estar ali seguindo ali a sua quantidade de movimento. Então, ó, antes do choque, né, como a gente viu, durante o choque é o impulso e depois do choque. Então, botando aqui, ó, antes do choque, ó, aqui é zero, porque está parado, quantidade e o outro. E aqui, ó, só tem da bola, ó.
essa se anularam, que ela está aqui junto, né? Então, vou ter apenas aqui, ó, essas forças ali, né, em relação ao tempo. E depois eu vou ter a da bola com a massa, momento, né? Aqui é a quantidade de movimento da bola, quantidade de movimento da barra e o momento angular da minha barra. Então, pessoal, né, a gente vai trabalhar ali, ó, né, analisando, né, no plano geral, num plano 2D, x e y, nós temos três equações, que é a componente em x, massa vezes a velocidade no centroide em x inicial, mais o impulso aqui, né, somatória das forças aqui do impulso, que é igual à quantidade de movimento final em x. E em y, a mesma forma, inicial, o impulso aqui das forças em y e a quantidade de movimento, e o momento aqui, ó, angular, né, que é o inicial, o do momento aqui, o impulso angular e o final. Então, que é isso, né? Que é esses dois aqui, ó, é isso. Quantidade de movimento do sistema antes, mais o impulso do sistema, de 1 até 2, e a quantidade de sistema final. E o momento angular do sistema, né? Aqui, 1, mais o impulso angular do sistema e o momento angular aqui, final. Conservação, né, da quantidade de movimento e do momento angular. Então, a conservação é quando o impulso, né, que age no corpo rígido, ele é zero, né? Então, a gente não tem esse impulso aqui. Então, eu sei o quê? Que a quantidade do movimento do sistema inicial é igual à quantidade do movimento do sistema final. E a conservação do momento angular é quando os impulsos angulares, né, criados ali pelas forças externas, também vão ser zero. Então, o momento angular do sistema inicial é igual ao momento angular do sistema final. Então, né, vamos lá analisando aqui, né, esse nosso problema. Nós já até solucionamos ele, né, se não estou enganado, utilizando a técnica anterior, né, aprendida na aula anterior. Mas agora vamos por quantidade de movimento. O sistema está em repouso quando um momento aqui, ó, de 6 Nm é aplicado na engrenagem B. Despreze o atrito, né? Desprezando o atrito, determine o tempo necessário para a engrenagem B atingir uma velocidade angular de 600 RPM e a força tangencial da B sobre A. Ele nos deu a massa e o raio de geração de cada uma. Então, olha só, né? Aqui o corpo A, aqui o corpo B. Inicialmente, né? Como ela tem, ó, tá aqui, ó, translação e o ponto fixo é no centroide, né? Eu tenho que um momento angular inicial, momento angular final e aqui, né, o meu impulso. Aqui o momento angular inicial, momento angular final e aqui as forças, né, aqui para o impulso e nesse caso aqui, né, tem ainda aqui ó, o torque. Então, sabemos, né, como nós vimos, aqui ficou uma vírgula a mais, né, 600 RPM é 62,81 radianos por segundo. Então, aqui quem tem, ó, momento em A. Quem que eu tenho aqui, né, nesse momento aqui no A? Ela é quem? Ela é, calculando aqui no meu ponto A x e a y não gera momento. Aí eu vou ter quem? A força aqui vezes o R, né? A força vezes o R, beleza? E o meu momento aqui, ó, a angular, que vai ser quem? O inicial, parte do repouso é zero. E o final, deixa eu mudar aqui para ficar melhor a caneta, né? Que é no sentido aqui, agora tá contrário aqui, ó. Anti-horário negativo e a força aqui anti-horário também negativo, já que assumiu o horário, né? Já que o anti-horário é o positivo. Aqui o final, o meu momento angular. Só que observa, ó, né? Aqui ficou um pouquinho fora de ordem. Eu tenho isso aqui, ó. Um tempo, né? O tempo T, porque o impulso, né? Ele é quem? Ele é o
movimento angular aqui, ó, ele é o momento vezes o tempo, né? Que é igual ao meu momento angular. Então, o F vezes o R é o meu momento. E multiplica agora pelo tempo, que é o que ele quer. Então, a força, né, que está agindo vezes o tempo é igual a quem? 40,2 newtons segundos. E agora no B, ó, fazer momento em B. Anti-horário positivo está aqui. Então, nenhum BXT, nenhum BYT gera momento. Eu vou ter quem? Ó, esse torque, né, vezes o tempo, anti-horário positivo. A força aqui, ó, que é a mesma, né, ação-reação, né? Só que agora negativo, né? A força vezes o tempo vezes o RB. E, inicialmente, momento angular 0, mais o momento angular final é o momento de inércia ali vezes a angular. Então, entrando com os valores, a gente vai chegar aqui, ó, né? O torque eu sei 6 vezes T, menos FT vezes 0,100, e aqui o momento de inércia e a velocidade angular. Então, tendo esses dois aqui agora, ó, essas duas equações, né, a gente consegue resolver e determinar quem é o tempo e quem é a força. Beleza? Olha aqui esse outro exemplo, né? Uma esfera uniforme de massa M e A e o R é projetada ao longo de uma superfície horizontal áspera, com a velocidade linear e nenhuma velocidade angular. O coeficiente de atrito, né, cinético, que é o μk, determine o tempo t2 no qual a esfera começará a rolar sem deslizar e as velocidades linear e angular da esfera no tempo. Então, ó, a esfera uniforme de massa e raio projetada, né, ao longo de uma superfície áspera, né? Então, com velocidade linear e nenhuma ali velocidade angular. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Inicialmente, ó, ela vai estar girando. Eu tenho um atrito, né? Então, aqui é o ponto C aqui de contato. Eu vou ter, inicialmente, ela não tem velocidade angular. Então, velocidade, quantidade aqui de movimento angular inicial é 0. Só tenho a linear. O impulso, força em T, normal e força de atrito. E a saída, aí sim, a angular rolando e a linear. Então, olha só. Em Y, o que eu sei? A normal vezes o tempo vai ser igual a quem? O peso vezes o tempo. Então, a minha normal é igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. Aí em X, minha quantidade de movimento, né, linear aqui, ó, mv1. O impulso negativo, ó, ft. E a quantidade de movimento final, mv2. Então, quem que é a força F? É normal vezes o coeficiente, mg, μk. Então, corta os m, reorganizando, eu sei que a velocidade final é igual à inicial, menos coeficiente de atrito, gravidade vezes o tempo. E agora do momento, vamos pegar o momento em G, o único que vai gerar momento é o Ft. Então, se é em G, eu tenho o angular, aqui, ó, só que ele vai ser o quê? 0 inicialmente. Eu tenho o Ft, né, que vai ser negativo anti-horário. Ft, quem que é o F? É o mg, que está aqui. O tempo, e como é momento, vezes o raio. E é igual a quantidade angular aqui, ó, que também é negativo, então os dois negativos somam o sinal. O momento de inércia, né, 2/5 mr², e a velocidade angular de 2. Reorganizando, a gente chega aqui, ó, que a nossa velocidade angular de 2 é 5/2.000 GTR. Relacionando as velocidades angulares e lineares, né, a gente sabe que está girando, então V é igual a ômega-R. Então, tendo uma, duas, três equações e três incógnitas, que é o tempo, velocidade de 2 e velocidade angular de 2, né? Trabalhando aqui, a gente consegue chegar no tempo
né, que vai ficar em função da velocidade 1 que não nos foi fornecida. E agora, né, a gente já tem aqui, ó, as nossas equações aqui de antes, que a gente já tinha achado, essas três, né? Então agora basta eu pegar o quê? O tempo que eu tenho aqui e jogo aqui, ó, no V1, no V2, né? Que aí eu vou chegar, quem que é a minha velocidade de 2. Eu pego o tempo e jogo aqui, ó, no ômega 2. Que aí eu sei quem que é a minha velocidade, ômega 2. E o tempo, né, eu já tinha achado aqui de novo, né? Então, ou que foi igualando aquelas duas. Beleza? Olha aqui o outro exemplo, né? Duas esferas sólidas de raio 100 milímetros, massa 1 kg, são montadas em uma haste horizontal giratória, aonde o momento de inércia ali, ó, é 0,4 kg/m², velocidade angular de 6 radianos por segundo, como mostrado. Então ele fala, as bolas são mantidas juntas por um fio que vai ser cortado, que é esse fio aqui, deixando elas a distância de 300, né? Repentinamente. Então, cortou, ele quer o quê? Determine a velocidade angular da haste após as bolas terem se movido para A' e B', e para a extremidade, e a energia perdida devido ao impacto plástico das esferas na parada. Então, olha só, inicialmente ela está aqui, ó, com aquela distância da corda. Depois ela vai sair, né? Vai ter aqui as reações, né? Do tempo ali, as forças que ela vai estar indo. E no final, né? Ela vai ter aqui a quantidade de movimento final. Então, observe que nenhuma das forças ali, ó, externa, produz um momento em torno do eixo Y. Então, o momento angular, ela vai ser o quê? Conservado, né? Então, as forças que tem aqui, ó, nenhum vai ter. Então, vai estar o quê? Conservado. Então, eu vou aplicar aqui quem? Conservação da quantidade de movimento. A inicial e a final. Então, inicial, né, que a gente tem aqui, ó, ela é quem? Minha quantidade, né, de movimento aqui é do 1, estou multiplicando aqui, ó, de 1, que é S, né, que ele chama aqui, ó, não falou S aí, mas é que é a esfera, que está do inglês, nesse exemplo, né, são da esfera. A massa da esfera, tá aqui, ó, ms, ó, que é da esfera, o is, que é o momento de inércia da esfera. O ir é que é ali, né, da barra, beleza? Então, aí a gente tem aqui, né, a nossa quantidade de movimento e aqui, ó, o momento angular. Multiplica por 2, porque são as duas pela simetria, né? Já trabalha ali direto, né, com essas duas. Só que aqui, ó, quem que a gente tem? O eixo X, o eixo Y, né? Então aqui, tudo que a gente está trabalhando é quem? É o nosso momento angular. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então aqui, ó, a nossa quantidade aqui de movimento aqui do momento angular. Então, ó, o V, ele é quem? O VA é o R ômega A. Então, isso aqui, ó, é o R ômega A. Beleza? Então, a massa vezes o V, A1, que é o R1 ômega A, vezes o R, que é a distância, né, que a gente tem ali para cálculo ali do nosso momento angular. E o momento de inércia vezes a velocidade angular. E agora aqui a barra. O final, a mesma coisa. Ó. O SB aqui, ó, de 2, vai ser quem aqui? Ó? O R de 2 vezes a angular de 2, né?
é a nossa velocidade de 2. Como é tudo simétrico, a velocidade de A2 é a mesma que de B2. A velocidade de A1 é a mesma que de B1. Então, isso aqui é minha quantidade de movimento vezes quem? A minha distânciazinha T. Que é isso aqui, ó, que nós estamos falando, né? Ó, da nossa... Cadê? Opa. Não é antes do princípio. Aqui, ó. Que é esse ponto aqui que a gente está fazendo, ó. Beleza? A gente tem esse, que é o MV, só que a gente está substituindo já pelo angular V, que é ômega R, né? E o Rzinho. E aqui a outra que tem. Beleza? Só para não ficar dúvidas. Então, da mesma forma, são duas, né? Então, esse aqui multiplica por 2 e esse aqui que é o da barra. Então, trabalhando aqui, ó, como eu já sei os raios, sei tudo ali, né? A gente consegue, né, ter aqui a velocidade, né, inicial, o raio de giração, o momento de inércia da barra, né? Momento de inércia da esfera. Aqui são as equações para a gente já estar substituindo, né? Então, como eu tenho todos os elementos aqui, ó, disso aqui a gente tira a velocidade angular final. Beleza, pessoal? Então, aqui eu multipliquei por 2 devido à simetria e elas serem o quê? Duas esferas sólidas e iguais. Se elas não fossem, eu ia ter que usar o de uma, com a massa de uma, momento de inércia de uma, e a de outra, a massa de outra, momento de inércia da outra. Beleza? Então, aqui a gente já determinou a velocidade angular, né, do tempo ali para ela chegar nas extremidades, né? Eu sei que na extremidade devido ao R. E agora ele quer o quê? A energia perdida devido ao impacto. Então tá, agora aqui eu já sei velocidade angular inicial, velocidade angular final, né? Momento de inércia da barra, momento de inércia da esfera, e aqui já multiplicando ali alguns dos fatores. Então, a nossa energia agora, né, cinética, vai ser o que aqui, ó, né? Duas vezes que é duas bolas, a energia aqui, ó, das esferas, meio de massa V ao quadrado, mais meio de momento de inércia ômega ao quadrado, mais meio do momento de inércia ômega ao quadrado, que é da barra. Então, chego nessa equação. Essa é a energia cinética. Então, a energia cinética inicial, que é nessa posição, agora a gente calcula, né? Utilizando o R aqui da inicial e a velocidade angular inicial. E a final, agora a gente vai utilizar quem? O R da inicial e a angular ali da inicial, né? Então a gente consegue saber quem é inicial, quem é final. A diferença das duas aqui é a energia que foi perdida. Observe que a energia final é menor do que a inicial. Olha aqui um outro exemplo, né? Um projeto pesando 40 gramas é disparada com uma velocidade horizontal de 550 metros por segundo, na extremidade inferior de uma barra delgada de 7,5 kg e comprimento de 800 milímetros, né, que é o L. Então, sabendo que H é 300 milímetros e que a barra está inicialmente de repouso, determine a velocidade angular da barra quando ela atinge a posição horizontal. Então, vem, ó, aqui o projétil está vindo aqui para bater aqui, né? Então, o que eu tenho? Meu diagrama de corpo livre, ó. Quantidade de movimento inicial, eu só tenho do projétil, porque a barra está parada. Aí eu vou ter o que agora? Ó? O impulso. A força que o projétil faz na barra é igual à força que a barra faz no projétil, se anula. Então, eu só vou ter quem? Força, que é a reação aqui em
C. E final eu vou ter o quê? Quantidade de movimento aqui, ó, do meu projétil, né? E a quantidade de movimento da minha barra aqui, linear, e meu momento angular, certo? Então ele me deu o peso aqui do projétil, né? Me deu a massa, eu chego no peso do projétil, e ele me fala aqui, ó, a velocidade também do projétil. A massa da barra, que aí eu sei então o peso da barra, o comprimento, que é. Então eu quero determinar aqui, ó, quando a barra estiver na posição horizontal, né? Então quando o meu θ for igual ao quê? A 90 graus. Então, ó, aplicando, ó, a equação do momento do impulso, a gente tem o momento ali, ó, inicial, né? Então, que vai ser o quê? Pegando aqui, ó, no ponto, né, em C. Então eu tenho a massa vezes a velocidade do projétil, que é esse aqui, e a minha distância vai ser essa distância aqui para determinar, como o anterior, que é quem? L menos H. Essa aqui é o meu momento ali, né, inicial. O momento agora final é quem? A velocidade ali, ó, de B, né, que vai ter ali do projétil ali, né, a mesma distância e na outra posição. Isso aqui, lógico, é após o impacto, né, que teve. E a angular, que é o ICW. Beleza? Então, aqui a gente tem, né, aplicação do momento no meu ponto C. Se eu quiser, pode utilizar outro também, né? Quiser utilizar outro ponto para também estar trabalhando isso aí. Também pode se usar, ó, quem que é aqui, ó, ao invés de C, pegar no meu centroide aqui da barra, né? Que aí vai ter que pegar o H ali no todo, divide por, o L divide por 2, pega a distância, né? E o momento de inércia aqui vai ser de do centroide da barra vezes o angular, né? E aí agora a gente vai ter também aqui, ó, a velocidade ali, né, dele em função de quem? Do ponto do centroide. Então, com a minha equação ali, ó, a gente vai o quê? Né? Essa é uma equação. E relacionar quem? A velocidade de B e de W após o impacto. Após o impacto, o que eu sei aqui, ó, né? O meu V é igual a ômega R, aonde o meu R aqui é L menos H. Então tenho aqui, ó, mais uma outra equação. Agora o que? Trabalhando aqui, ó, com essas duas, a gente consegue chegar na minha velocidade, né, angular ali. Beleza? Então, caso tenha dúvida ali do momento de inércia aqui, ó, em C, aqui que a gente determina o momento de inércia do centroide e aplica o teorema dos eixos paralelos. Bom, achamos porque a gente fez dois passos, inicial e final, e aqui, ó, de antes até depois. Só que ele quer o ângulo de 90. Então, ó, esse aqui é o passo 1, aqui é o 2. Aí agora, ó, a gente vai partir o quê? Da rotação, né? Que seria do 2 após o impacto até chegar lá em cima. Aí aqui a gente já não usa quantidade de movimento, a gente usa o quê? Conservação da energia, né? Eu tenho velocidade inicial, né? Então eu tenho energia cinética, eu tenho energia potencial, devido, se eu considerei aqui, ó, como referência. Aí no 2 eu vou ter energia cinética, no 3, né? Aqui na verdade, ó,
após é o 2 e o final aqui, ó, vai ser quem? O 3, né? Então, isso aqui é quem eu tenho e aqui é o outro, como é referência eu não tenho potencial. Então o 2 aqui, ó, ele vai vir o quê, ó? Né? Energia cinética, eu determino. E agora, a gravitacional do 2 aqui, ó, que é logo esse após aqui, que aí eu tenho tanto do projétil quanto da barra, que são os dois aqui, ó, de acordo com a altura. E no terceiro, quem eu tenho é a cinética, energia, que aí é igual a de 2. Dessa forma, né, substituindo os valores, a gente chega na velocidade angular de 3.